a Deus. Porque, primeiro eu perguntar para os irmãos se eles acreditam que Deus pode revelar, ou revelação de Deus em sonhos. Acredito? E aqui quem gosta de pescar? Vou abrir um texto bíblico. Está em Deuteronômio, que diz assim, no verso 28 e 23: o céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e o sol que está debaixo de ti será de ferro. O verso 17 diz: a terra te afligirá com úlcera do Egito, com hemorroida, de lepra, com magreza, o que possa ser curado. E a terra te afligirá com confusão, com cegueira, com torpeza. Pai querido, te agradeço, Deus, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Pai querido, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e pelo cuidado, ó Deus, como o Senhor tem cuidado, o Senhor Deus zeloso. Continua conosco, Senhor, e eu te peço agradecido em nome de Jesus. O meu testemunho, eu sei que o testemunho, se eu for contar em detalhe, é longo. Ontem era para mim dar esse testemunho, mas o prazo 10 minutos que me deram era insuficiente. Então, para hoje, mais eu vou fazer ser o mais rápido possível. Mas eu fui uma bolinha para me esquecer, mas vou passar para os irmãos algum ponto importante que aconteceu ao longo da minha vida com relação ao meu chamado para conversar com Deus. Eu também no ano de 82, primeiramente eu gostaria de avisar os irmãos que não conhecem bem a história de Jonas. É isso? Todos sabem essa história de Jonas. E do segundo Jonas? Sou eu. Eu fugi de Deus enquanto eu pude. Eu não almejava o ministério, sou culpado, não posso falar. Porque eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Porque o Senhor me escolheu. Eu não sei falar. Sou como criança. Aquela língua pesada. Não conheço a palavra. Tem pessoas mais capacitadas do que eu. Pessoas que têm aparência que eu não tenho. E eu sempre questionava por quê. E diante disso eu fugia do Senhor. No ano de 82, em Campo Grande, e certa noite eu sonhei que alguém me chamava para me ver. Jesus estava na nuvem. E assim eu fui. Mas a pergunta é: será que nós podemos sonhar com Deus? Será que alguém sonhou com Deus como Ele é? Jesus como Ele é? Porque a palavra de Deus diz: se nós ver a face de Deus, não podemos dar a vida. Então, diante disso, será que eu vi a face de Cristo como Ele é, para poder passar para os irmãos? Não. Mas a sua mão estava posta para a terra em 5 posições. E cada uma delas tinha uma mensagem. A primeira mensagem estava escrita com letra grande e vermelha: Saulo, não era católico, Débora, do padre Cícero do Juazeiro e de Aparecida do Mundo. Como pernambucano que eu sou, vai chamar do meu padrinho Cícero. A segunda mensagem: ide e anunciar o Evangelho. E a terceira,
que eu não entendi, não entendo até hoje, ajuda os pobres. Eu sou pobre. E as duas coisas eu não aguento. Deus já vai. Aí então começou a minha trajetória de vida após o chamado. E aí, trabalhando, isso foi uma sexta-feira, no sábado de manhã, irmão, a minha alma estava numa alegria que eu não posso nem explicar. Mesmo que eu ganhasse a fortuna do mundo inteiro, eu não tinha, porque eu não teria como esconder uma alegria que eu tinha na minha alma, só o fato de eu ter sonhado essa mensagem de Deus para mim. E chegando com os meus colegas de trabalho, todo falar com a palavra só, o Gai nunca está leve, só porque vai para orar hoje. Mas não era diferente, todo sábado eu vinha orar. Mas era diferente assim, porque algo diferente tinha acontecido na vida de um pecador. E ao chegando em Dourados, não contei nada para minha esposa, porque como católico não leva muito a sério a questão de revelação de Deus ou sonhos. E aí, para provar que realmente esse sonho é de Deus, no domingo de manhã, pastor Mário, Antônio da Silva e o irmão Bento esteve na nossa casa de manhã. E aí ele trouxe uma palavra, pregou a palavra de Deus, já perguntou para mim se eu queria, tinha um hino que pudesse cantar, e eu falei sim, mas sendo católico. Eu queria ir nunca sozinho. E aí ele fez apelo e eu me converti. E o pastor Mário disse que estava incomodado, que ele tinha que vir em casa. Deus falou comigo e preparou o seu servo. Porque se ele não fosse, talvez era uma alma mais forte. E aí me converti, a minha irmã também me converteu. Mas minha mãe, como católica, ela disse para minha irmã, quando eu era casado, ela não tinha muito domínio sobre mim. Se você continuar, eu não sou mais a sua mãe. E ela desistiu. Mas pela glória de Deus, a misericórdia de Deus, depois a minha mãe converteu, a minha irmã converteu, meu irmão converteu, só um que não se converteu. E deu o meu nome. Passou o tempo. Tudo ficou normal. E aí nós viemos morar para cá, para a igreja Monte. E depois o pastor Mário, com a comissão, pensava no zelador. E nós fomos trabalhar zelador na segunda igreja. E trabalhando lá, uma certa manhã, eu acordei com uma febre, mas febre como diz a Bíblia, febre fogo. Não procurei um médico, procurei um farmacêutico, o nome de Chava ali na Água Boa, que é muito bom, até melhor que médico. Comecei a tomar os medicamentos e nada dessa febre está treva. Quando eu tomava o medicamento, passava aquele efeito, ela voltava. E aí eu voltando lá, ele falou assim: ó, eu passei todo tipo de remédio, você está limpo disso, então procura um médico, porque não tem lógica dessa febre continuar. Fui para o Evangelho, que tinha um posto de saúde, para o INSS. E aí o médico demorou a chegar, que era uma médica, lá por 9, 10 horas que ela chegou, mas nas 9 horas a febre foi sumindo devagarzinho, foi indo embora, e quando a médica chegou não estava sentindo nada. Estava tudo normal, como se tivesse tomado um analgésico. Aí a médica perguntou, eu falei a situação, ela me examinou e não achou nada. Aí chamou outro médico, veio, examinou de novo, mandou tirar minha roupa, tirou, examinou. Aí falou: não. Aí conversaram lá fora com os médicos, e aí ele falou para mim: olha, você não tem nada. No princípio você não tem nada. Não vou passar medicamento. Você vai para casa. Se caso a febre voltar, você volta imediatamente. Não toma se quer nenhum medicamento. E ao chegar na igreja, isso já era quase à meia-noite, não tinha mais coletivo. Aí eu deixei para vir no outro dia de manhã. Mas durante essa noite, algo me incomodava na minha mente. É por causa do seu chamado. Por causa do chamado. Levantei de manhã, cedinho, abri o gabinete pastoral. E ali eu me prostei diante de Deus e falei: Senhor,
se é do caso do chamado, faça com que essa febre vá embora. Quando eu acabei de orar, eu tinha até esquecido que eu estava com febre, a febre foi embora. Deus provou isso. Mas comecei a estudar, eu tinha que terminar o primeiro e o segundo grau. Eu tinha parado de estudar muito tempo, minha cabeça estava bem fechada. E as matérias não entravam. E eu acabei desistindo. Esqueci do chamado. Voltamos para cá, morar. Depois fomos para a Vila Rosa. Na época, na Nova Jerusalém, o pastor Moisés Moraes. E lá, por causa da minha desobediência, Deus começou a me cobrar. Aí eu entrei em depressão. Foi o momento mais duro da minha vida. Eu tinha trabalho, vários serviços de horário, funcionário, fazia serviço na Unigran. No Rio dos Alvinhos, meu patrão, o patrão foi uma vez. E eu procurei um psicólogo. Aí o psicólogo, não, vou te encaminhar para um psiquiatra. E aí foi para o psiquiatra, passou 3 tipos de remédio, faixa preta. E eu tomava esse remédio, não fazia efeito nenhum. Porque a doença não era doença espiritual. E aí quem estava com depressão daquele tipo, a nossa intenção é fuga. Passou a entrar na minha cabeça se eu mudasse de Dourados. Eu me livrava, porque eu tinha medo. Carro que parasse na frente de casa, ou assim, ou seja, no lugar próximo, eu ficava preocupado, eu ia dormir na hora que ele fosse embora, eu ficava olhando pela frente, pela porta, era uma preocupação. E quando eu saí, o diabo, na minha situação, da minha fraqueza, parece que ele fazia com que aquilo tornasse realidade. Era a pessoa que me seguia, e eu matava a velocidade do carro para ver se alguém que estava me seguindo parasse, mas não parou de passar. Era a moto, e aquilo me trazia um transtorno tamanho, essa depressão aumentava, a dor, a angústia, me corroía, me acabava comigo. E acordei de manhã, eu estava fazendo prego, eu fiz uma moto. Vi a minha esposa dormindo, meus filhos. Eu saí do banco para tirar o meu. Subi aquela escadaria para me atirar por cima da costa. Porque não tinha alegria, não tinha paz. Quando eu subi essa escada, parece que era uma voz, um do lado, outro do outro. Do lado esquerdo, exerce medo, faça isso, você não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a sua vida, faça isso. E do outro lado falava, não faça isso, você é o servo de Deus. Você conhece a palavra de Deus, vai perder a sua salvação. E eu desisti. Mas o diabo é astuto. Então o que eu passei a alimentar e a fazer? No prédio que trabalhava já alto, e os meus companheiros de serviço tinha medo de peladear o prédio para levar a viga, colocar no caixão, porque eu trabalhava na barragem. Então o que eu fazia? Eu pegava na ponta da viga e eu andava em cima da tábua. Na minha cabeça, falou o quê? Se eu me escorregasse, se eu caísse, era um acidente. Quer dizer, eu provocava isso para que acontecesse um acidente. Porque a tábua, eu senti que se deu. E Deus me sustenta. Porque o plano de Deus é. E assim continuei, voltei a estudar novamente, desisti. Mas antes disso, nós fomos, que na minha fuga, fomos para Cássio, no Mato Grosso. Deixei de tomar os remédios, não voltei no psiquiatra para ter alta. Fui para Cássio, no Mato Grosso. E eu usei o que eu gostava de fazer, testar. Quando eu sentia mal, chamava meu criado de rio. Quanta aventura naquele rio, muita vez à noite, e até mesmo de cair no mar, quando eu me afogava, eu não sabia nadar.
O barco uma vez enganchou numa árvore que caiu no meio do rio. O meu cunhado falou: vai tombar. E Deus, naquele momento, me deu uma tranquilidade, que é só Deus, quando Deus protege os seus filhos. E eu peguei o remo e eu fundava na água assim, consegui achar o tronco do pau da árvore que estava caído e levantar a boca do barco e nós acabar de sair daquela situação. Foi 1 ano e 4 meses. O zelador da primeira igreja, mas numa saída, quando eu falei com o doutor Murilo, que eu estava largando o serviço, que eu estava indo para a Caixa do Mato Grosso, falou: mas o que você vai fazer lá? Lá não tem emprego. Você vai deixar o certo para o duvidoso? Só que eu não falei da minha situação que eu estava passando. E nós fomos. Não, aqui mostra como que Deus é tremendo, como Deus é amor, como Deus cuida, mesmo diante da rebeldia que eu estava com Deus, Deus preparou tudo da melhor forma possível para nós. Chegando em casa, sem emprego, criança pequena e sem casa para morar. O irmão da igreja, segunda igreja batista de Cássio, Vila Maria. E aí ele nos perguntou assim: ó, está pensando nos zeladores, e nós aceitaríamos. Nós aceitamos, falou só que nós não podemos pagar o salário, é uma ajuda só. Mas mesmo assim, na situação que nós estávamos, nós aceitamos, era uma bênção. Porque Deus estava trabalhando a favor de nós, mesmo diante da minha desobediência, Deus tinha um plano na minha vida. E aí a igreja não conhecia, marcou uma reunião com a diretoria, nós fomos lá, pela nossa superior. Ele falou: na igreja decidiu, vai pagar um salário mínimo e vai dar casa para você morar. E eu dei um privilégio, fomos morar na casa pastoral. Aí, onde conheci o pastor Walter, na chegada do pastor Adriano, o seu conselho, já conhecia da segunda igreja, mas não lembrava, era o vídeo que teve lá conosco. 1 ano e 4 meses, voltamos para Dourado para concluir o segundo grau e voltar para o seminário. Aí tinha um sejado, o eixo que fazia o supletivo. Comecei também, tive uma dificuldade com matéria, desisti novamente, não levava Deus a sério, teimava com Deus. Mas aí Deus parece que abre outras portas, e abriu um colégio que paga aqui por um nome Exato. Não sei se alguém lembra que logo ela fechou. Exato, eu fiz, concluí o segundo grau. Em 2002 entrei para o seminário. Depois de experiência com Deus, voltei a estudar no seminário. E passados esses longos anos, eu fiquei 10 anos nesse seminário estudando, porque eu pagava a minha matéria, eu trabalhava o dia aqui no sol, tremendo na construção civil, cansativo, e não tinha como eu pegar todas as matérias, pegava a mínima matéria possível que eu pudesse estudar, e também não pudesse pagar, não tinha sustento de igreja. E quando foi, em 2006, já poderia estar formando, mas ainda estava muitas matérias para ser concluído. Tive alguns problemas com disciplina e também com o professor. Como o pastor Elia falou aqui, que muitos saíram prejudicados, machucados, e não pediu perdão, eu não estou aqui. Eu não ia falar, mas como ele disse isso, eu vou falar. Primeiro, uma disciplina que era hebraica. Eu não lembro uma aula porque eu queria aprender hebraico. E quando eu fui fazer a pré-matrícula, aí a Manzada disse assim: Irmã, você tem que fazer o hebraico de novo, o hebraico 2. Eu falei: irmã, mas por quê? Qual foi a nota que o professor me deu? Ela disse: ó, 0 por falta. Eu estranhei. Aí eu procurei o pastor Marcelo Moura e falei com ele: pastor, aconteceu isso comigo, mas eu queria que o senhor resolvesse. Não, negócio, eu posso fazer chamar o professor que vocês conversaram. Eu falei: chamou. Ele chamou para ele entrar na sala e eu fui conversar com ele. Porque isso, eu nunca vi na sala. Eu era invisível. Fiz um estudo, fizemos um trabalho junto, eu e a Paulo 5.
Como que ele avaliou o Evaldo e o reprovado por falta? Tudo bem. Vamos lá. Na matrícula, minha irmã falou também, mas você tem que fazer aconselhamento pastoral. O professor, eu tinha falado que ele não ia dar prova. Ele ia apenas, nós ia fazer um trabalho de 4 alunos, apresentar o trabalho no final do semestre. E nós fizemos. Mas como foi um trabalho muito bem feito, o professor gostou, ele se empolgou. E aí ele pediu que nós fizéssemos uma resenha do livro que nós fizemos no trabalho. Mas só que eu cheguei já nesse semestre saturado. E aí, uma dor de cabeça terrível, pegava a minha universidade e não conseguia, aí fui me justificar. Ele aceitou a minha justificação, mas só que eu zerei. Fiquei decepcionado, eu saí do Senhor, revoltado contra Deus, reclamei para Deus, falei para Deus, é isso, eu não creio nisso, negócio de chamado, negócio de natural, eu não quero saber, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer aquilo que eu sei. Não, foi para mim, foi pior tragédia. Aconteceu na minha vida profissional, vou botar para o meu Deus está estourando. E eu voltei novamente para o seminário que eu posso fazer, terminar. E aí, indo para Nova Jerusalém, a igreja de Nova Jerusalém resolveu apagar meus últimos anos de estudo. Nós tornaram junto com eu comigo. E aí eu consegui aquilo. Houve alguns problemas aí, mas ficou para Deus. Mas para fechar, depois eu passei por 3 ministérios na Nova Jerusalém. No estado de Jerusalém, estava pastoreando a Vila Rosa. Pegando um momento crítico para fechar as portas, o pastor lá me ofereceu, era um desafio, sim, foi um desafio. E com 3 anos e meio que nós saímos, teve um fruto que nós ganhamos, foi batizado, que foi a minha nora. E a minha nora hoje, quer dizer, primeiro ganhei uma nora, onde estava ali na Vila Rosa. Depois fui para Unidades, também foi uma bênção, mas foi um período curto, 8 meses. Depois fomos para Juti. E Juti estamos até agora. E Deus assim tem me honrado e tem me abençoado. Tive problemas com o meu lado. E na época deste problema eu estava fazendo a minha súmula, estudando para o concílio. Então aí nesse período foi um momento difícil para mim, na minha vida. Problema com a igreja. Meu filho acidentou, quebrou o fêmur em 2 partes, quebrou o cotovelo esquerdo. O meu pai ficou doente. Logo em seguida, a minha irmã adoeceu. Meu pai faleceu. Após uma semana, minha irmã faleceu. Eu só pude visitar meu pai, mas minha irmã não vim fazer quase 3 anos com e agora estava consigo. Chega um momento do concílio também que o meu pastor Flávio Azambuja falou, eu vi o nosso pastor falou, mas você está fazendo isso. O pastor será uma crueldade nossa, vamos adiar o concílio dele. E se adiar o concílio, porque eu estava passando um momento terrível. A minha cabeça estava muito. Aqueles medos que estavam dando problema, a minha pressão foi para 18 graus. Eu fui a médica falou assim: não vou te dispensar, porque você está à beira do AVC ou mesmo do infarto. Mas graças a Deus, que fiz o conselho, eu fui aprovado pela honra e a glória do nosso Deus. Esse é o meu testemunho, tem muito mais aqui que Deus fez comigo, a minha experiência com Deus, mas eu tenho em cima de tudo isso. Deus é Deus, Ele é Deus de amor, Deus de misericórdia. Deus me livrou da morte algumas vezes, porque Deus cuida de cada um de nós. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.